Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que fazem presente no plenário. Nos termos do artigo 74 do regimento... Regimento interno informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo um regimental, declara aberto sobre a proteção de Deus da 16ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano 2019. Solicito a todos que fiquem de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao vereador Clarindo para fazer a leitura de um texto bíblico. Salmos de número 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O Senhor se gloria minha alma, ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandeci ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Declaro iniciado o expediente. Solicito a primeira secretária da mesa, a vereadora Angelina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h10 do dia 12 de abril de 2019, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 15ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Rosemar. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, o senhor presidente desejou o seu bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e seus pares. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que o segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleiton, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 15ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os seus presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a vereadora Neuza Jacinto a leitura de um texto bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciando o expediente solicitando à primeira secretária da mesa a leitura da 14ª sessão ordinária do terceiro ano do período da 15ª legislatura do ano de 2019, a qual, não tendo sido apresentada qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato.
De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou a primeira secretária da mesa, a vereadora Angelina, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 12º dia do mês de abril de 2019, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que nenhum dos edis se apresentou para discussão. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente. Verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao vereador Ivonei Pereira para a leitura de requerimento de indicação 013/2019 de sua autoria, que indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, sugerindo-lhes, nos termos do contido no artigo 101 do nosso regimento interno, a adoção de providências administrativas necessárias, através da secretaria competente, a promoção de benefícios a reformas na Escola Municipal José Cicelano Diniz, a saber, primeiro, substituição das portas, levando em conta que os atualmente existe no local, encontra-se em péssimo estado. Péssimo estado e conservação. Segundo, ampliação dos banheiros, especialmente porque lá existe e não consegue atender satisfatoriamente a demanda dos usuários. Terceiro, aperfeiçoar melhor as instalações elétricas existentes naquela unidade de ensino, vez que além da antiga atualmente com muitas lâmpadas queimadas. Quarto, substituir o reboco das paredes, notadamente porque estas encontram-se inclusive bastante deterioradas. 5. Construção de cobertura de proteção na entrada da escola, na medida em que tanto alunos quanto professores ficam expostos a intempéries climáticos. 6. Pintura geral. Ao término da leitura, o vereador autor defendeu sua iniciativa e, após seu discurso, manifestaram-se vereador Éder Ferreira, vereador Carlos Cleito, vereadora Neuza Jacinto, vereador Rosemar. Encerrada a discussão, o senhor presidente submeteu o requerimento de indicação número 013/2019 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação. Remetendo a assessoria jurídica da Casa para providência pertinentes nos termos regimentais, o senhor presidente procedeu à segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei complementar 04/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 5 de dezembro de 2018, institui no município de Abadiânia o serviço de acolhimento em família acolhedora, que visa propiciar acolhimento familiar das crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por decisão judicial e da outras providências. Na votação, o senhor presidente colheu aprovação por unanimidade. Em segunda e última votação, o motivo pelo qual o senhor presidente encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção de competente autógrafo de lei e, posteriormente, ao senhor prefeito para sanção. E não havendo nenhuma matéria em pauta, às 9h41, o senhor presidente, vereador Rosemar José da Silva, após agradecer, desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues, lavrei esta ata, contendo 2 laudas digitadas e lidas achadas conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação, declaro a ata aprovada. Convido a primeira secretária da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias de ordem do dia. Itens primeira discussão, votação do projeto de lei complementar 03/2019, que dispõe sobre alteração na lei complementar 09/2011. Item 2. Votação em turno único de contas do Poder Executivo de 2017. São essas matérias constantes em pauta, senhor presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de 10 minutos. Vereador Cleito. Bom dia, senhor presidente. Senhores colegas vereadores,
funcionários da casa aqui, Rádio Capivari, internautas, que estão nos acompanhando aí, iniciando aqui os trabalhos na Câmara, né? Mês de maio, mês também das mães, né? Mês que comemora o dia 1º também, o Dia do Trabalhador, onde eu parabenizo aí todos os trabalhadores que nesse momento estão nos escutando. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Diego também, que está nos ouvindo aí pela Rádio Capivari aqui. Senhor presidente, pessoal da região de São Jerônimo e do Formiga trouxe aqui para a ouvidoria da Câmara, ela até pediu para a Paula estar fazendo essa anotação para a gente no caderno da ouvidoria, em relação às estradas ali rurais que estão com uma situação muito complicada e está atrapalhando a questão do transporte de alunos, né? Pedir aí, senhor presidente, que formalize aí esse pedido através da Câmara para todos os vereadores aí estar assinando e levar ali para o secretário de transporte e para o prefeito essa reivindicação dessa estrada rural do São Jerônimo e do Formiga, que é uma região que está bem necessitando ali de fazer esse patrulhamento ali rural. No mais, muito obrigado. Mais um vereador, vereador Ivanildo. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, funcionário dessa casa, aos ouvintes da Rádio Capivari e aos internautas que nos acompanham. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui tratar de um tema que está acontecendo ali na Avenida JK, com a BR-060, a respeito daquele mato que está ali descendo. Então, os moradores daquela região ali já me procuraram, né, para estar limpando aquilo ali. Por quê? O que está acontecendo? A Triunfo vem e limpa meio metro, né? A prefeitura limpou meio metro do outro lado. E o que acontece? No meio ali, o mato está 2 metros de altura. E, como se diz, até feio aquele local ali. O pessoal reclamando ali, já tive abordagem pelos 3 moradores ali. O pessoal ali que vem ali do Bodegão, do Lindo Horizonte ali, passa ali às 5 horas da manhã. Inclusive ali a mercearia do Alceu ali já foi assaltada ali 3 vezes, né? Porque só final de semana o pessoal espera ele sair para poder, quando ele sai final de semana, aí acontece os roubos ali, né? Então, eu já falei com o Poder Executivo, com o secretário do Meio Ambiente, ele me disse que ia resolver essa situação e até agora não resolveu. Falei com ele mês passado. Então, eu queria pedir ao senhor presidente que encaminhasse um ofício para Triunfo ou para estar marcando lá para a gente estar resolvendo essa questão, né? Aí eu convido os colegas vereadores aí que puder colaborar aí, estar junto comigo aí nessa questão. Eu acredito que a população do Lindo Horizonte ali vai ficar agradecida. Só isso aí, meu muito obrigado. Vou fazer o ofício, Ivanildo. Vou mandar para frente. Mais algum vereador? Vereadora Nilza. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Capivari, nossos internautas, caros vereadores, senhor presidente, pessoas aqui presentes, servidores desta casa. Da mesma forma que o vereador disse, eu também fui abordada por uma moradora da Vila Almada, dizendo que está faltando água. Então nós estamos no período em que nós estamos aí vendo, tem muita água. Então nós precisamos sim que tomar as providências, senhor prefeito, tomar providência. Vila Almada está faltando água, nós não podemos deixar. Então quero aqui, senhor presidente,
também fazer uma reivindicação ao senhor prefeito, pedindo que cuide ali da Vila Almada. Nós não podemos. Agora é momento que nós estamos vendo aí, ó. E quando for na seca, está faltando água. Nesse período, nós estamos vendo aí muita chuva, graças a Deus, né? Então, eu peço isso aí. Mas é isso, meu muito obrigado. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum do inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do fórum regimental. Passa-se a ordem do dia. Apenas para esclarecer, o plenário informa o projeto de lei complementar número 03/2019, que tem exatamente o mesmo teor do projeto de lei complementar número 01/2019, que foi aprovado por esta Casa no mês passado. Apenas foi constatado o erro formal naquele projeto número 01/2019 para ser alterado o vencimento dos fiscais de postura e foi alterado para o vencimento dos fiscais de posturas e obras. O projeto foi enviado apenas para essa correção. No mais, o projeto é exatamente igual ao projeto anterior. Como se trata do mesmo teor, indago aos vereadores que dispensam a leitura dos pareceres. Senhor presidente, bom dia a todos. Só por questão de ordem, esse projeto nem foi lido aqui ainda. É um projeto novo. Embora ele tratar-se de matéria praticamente idêntica a um projeto que nós já aprovamos aqui, ele não foi lido. Pelo menos nas minhas anotações eu não encontrei a leitura desse projeto de lei. Então, eu entendo da necessidade, da rapidez desse projeto de lei, mas eu acho que nós não podemos atropelar o andamento dos projetos de leis aqui na nossa casa. Então, nós deveríamos ler esse projeto de lei, passar para as comissões, parece que eu já veio até com o parecer das comissões aí, né? Passar para as comissões e depois ele vir a plenário para ser discutido e votado. Né? Então, essa é a minha sugestão. Porque senão nós vamos atropelar a ordem aqui, um projeto que nem foi lido em plenário, ser discutido e votado. Se não foi lido, não resta a menor dúvida. Como é que o projeto sem ler, nós já vamos até dispensar a leitura dos pareceres para fazer uma votação. Ou seja, nós vamos votar sem ler o projeto e sem ler o parecer. Foi lido sem esses... Ele foi encaminhado. Senhor presidente. Ele foi encaminhado por e-mail, para todos os vereadores. O procedimento dele é que seja feito leitura na Câmara. Só vamos ler ele então. Ler no plenário. Vai mandar para as comissões. Então, Quando as comissões já têm os pareceres, na próxima sessão já vem. Se algum vereador quiser apresentar uma emenda ou quiser pedir vistas. então vamos ler. Vereador Freire. Senhor. Zero 03, né? 03. É 03, tá? Senhor presidente, a parte complementar, se presente, expediente para encaminhar a apreciação dessa augusta Casa de Leis, projeto de lei complementar número 03/2019, que altera a lei complementar número 9/2011 e das outras providências. Não seja renal protesto levado de estima, em consideração, José Aparecido Alvini, prefeito. A excelência, o vereador Rodemar José da Silva, presidente da Câmara. Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica alterada a Lei Complementar número 09, de 23 de dezembro de 2011, que institui o plano de carreiras e vencimento dos servidores públicos do município de Abadiânia, Goiás. Artigo 2, anexo 3 da Lei Complementar número 09, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações. Quadro de cargos de provimento efetivo.
classe operacional. Cargos: descrição sumária, nível de progressão e vencimentos. Descrição sumária: fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre as obras, edificações, posturas e meio ambiente do município, fazendo vistorias nas atividades comerciais localizadas e ambulantes, nos logradouros públicos em geral, diligenciando os recursos hídricos e flora, orientando e autuando os contribuintes infratores para disciplinar o exercício dos direitos individuais para o bem-estar do município. Níveis de progressões: ensino fundamental completo, vencimento R$ 1.593,40. Ensino médio completo e operar computador R$ 1.893,40. Ensino superior completo R$ 2.193. Pós-graduação R$ 2.493. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Dado e passado do gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, às 12 dias do mês de abril do ano de 2019, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Exposição dos motivos. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com muita satisfação, respeito e cumprimento de Vossa Excelência, submeto à consideração plenária dessa augusta Casa Municipal para fim de apreciação para atendida aprovação. Atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo e incluso no projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 09 de 23 de dezembro de 2011. É cedido que as atribuições e os vencimentos dos servidores públicos viram, de acordo com a natureza, o grau da responsabilidade e a complexibilidade do cargo. O presente projeto visa realinhar os vencimentos dos cargos de fiscal postura, uma vez que os vencimentos atuais são irrisórios e desproporcionais em relação à função exercida pelos servidores. Ademais, conforme a Lei Complementar número 036/2019, o salário do cargo de fiscal de obra de postura, que possui funções idênticas ao fiscal de postura, obteve aumento de salário. Em razão disso, nada mais justo que equiparar tal salário. Importante frisar que não há nenhum servidor lotado no cargo de fiscal de obras e postura. Quanto no cargo de fiscal de postura, o município conta com 2 servidores que, diga-se de passagem, trabalhando muito e merecem ser recompensados com as equipações salariais do cargo cujas funções são idênticas às que exercem. Nobres legisladores, em tese eventual discussão sobre a constitucionalidade e legalidade sobre a concessão de aumento, apenas os fiscais, aqui a distinção entre a revisão geral e os vencimentos de cada carreira é que a revisão geral prevista no inciso 10 do artigo 37 da Carta Constitucional é assegurada a todas as classes de servidores públicos de uma mesma esfera do governo uma reposição das perdas inflacionárias no período de 1 ano. Nesse caso, portanto, pode-se haver diferenciação entre os índices das diversas classes, categorias de servidores. Do outro lado, é bem diferente, está a concessão de um vencimento diferenciado para as diversas categorias de servidores. A Constituição Federal trata o tema no artigo 39,
Artigo 39. A União do Estado, Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito da sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento dos demais competentes do sistema remuneratório observa a natureza, o grau e a responsabilidade e a complexibilidade dos cargos componentes de cada carreira. Segundo, os requisitos para investidura. Terceiro, as peculiaridades dos cargos. Conforme se infere ao texto constitucional, a diferenciação dos vencimentos, nesse caso, dá-se-á devido às diferentes atribuições, grau de responsabilidade, periculosidade de cada categoria de servidores. José dos Santos Carvalho Filho explica o tema fazendo uma diferenciação entre os que chamam de revisão geral e revisão específica. Revisão remuneratória pressupõe alguns requisitos particulares. O primeiro é o requisito formal, segundo o qual exigível lei específica para sua efetivação. Depois temos o requisito da generalidade, indicativo que a revisão deverá ser geral, processando-se de forma ampla, em ordem e alcançar o universo integral dos servidores. Pelo requisito da anualidade, a revisão deverá ter periodicidade de um ano em relação a este requisito, dentro do ano em que se dará a revisão. A anualidade e a periodicidade mínima, de onde se infere que nada a que se seja menor, finalmente impõe-se a presença do requisito insonômico, pela qual se exige que sejam idênticos os índices revisionais, no que concede o realinhamento da remuneração dos servidores. Cumpre distinguir a revisão geral da revisão específica. Aquele retrata-se um reajuste genérico, calcando fundamentalmente na perda do poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário. Esta atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho. Para fim de ser evitada defasagem mais profunda entre a remuneração do servidor público e do emprego privado, são, portanto, formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos e inconfundíveis. Nesse sentido, já é específico e entendimento do Superior Tribunal de Justiça e agrega do Superior Tribunal Federal. Administrativo, recurso ordinário em mandato de segurança, reestruturação de carreira, de aumento, de redução, de revisão geral anual, possibilidade acordão, recorrido em conforme com a jurisprudência dominante do STJ e do STJ1. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o número do artigo 3.599-DF, Gilmar Mendes, e o artigo 14.000,9/2007, deixou consignado que a Constituição da República, em seu artigo 37, na sua redação, que foi dada pela Emenda Constitucional 19/98, estabeleceu expressadamente a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada por lei específica,
observada a iniciativa privada em cada caso. O precatório Excelsius decidiu, no entanto, que essa situação distingue-se daquela situação que já previa na redação original da Constituição, estabelecida revisão geral anual. Sempre na mesma data e sem distinção os índices para todos os servidores públicos na fórmula constitucional anterior, 19/98. Os textos afirmam a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índice entre os servidores públicos, civis, militares, na mesma data do artigo 37/88. Não havia qualquer referência à necessidade da lei específica de remuneração. No referido julgamento, ficou decidido que dos aumentos diferenciados, o princípio da isonomia deve-se privilegiar o entendimento no sentido de que, harmonizando os conceitos de majoração remuneratória específica para determinados segmentos e carreira, desde que respeitados os limites das respectivas autonomias administrativas e financeiras. Com a revisão geral anual do funcionalismo público, revela-se que a Constituição, a norma que concede aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, em caso de eventual revisão geral anual. Feitas essas considerações, solicito aos nobres membros do Poder Legislativo que compõem a 15ª Legislatura que deliberem no sentido de aprovar o presente projeto de lei, dado e passado ao gabinete do prefeito do município de Abadiânia, aos 12 dias do mês de abril de 2019. José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. Aqui tem uma tabela de impacto financeiro orçamentário. Valor percentual de gastos com pessoa atual. Receita, gastos pessoais, percentual de 47,25%. Abadiânia, 12 de abril de 2019, José Aparecido Alves Diniz. Tem impacto orçamentário aqui também. Valor do percentual de gasto, receita, gasto pessoal e percentual de 35,75%. Impacto financeiro orçamentário, valor percentual de gastos, receita, previsões, percentual de 36,41%. Declaração de ordenadores de despesa. Eu, José Aparecido Alves Diniz, prefeito do município de Abadiânia, Goiás, inscrito no CPF, número 291-013-101-78, neste ato, representando o município de Abadiânia, do estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 01298-330-0001-78, no uso de minhas atribuições legais em cumprimento às determinações do inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar número 101, dia 4 de maio de 2000, na qualidade de ordenador de despesas, declaro existir adequação orçamentária e financeira para atender o projeto de lei complementar número 03 de abril de 2019, que a referida despesa está adequada à lei orçamentária anual, compatível com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentárias. Por ser verdade, afirmo e assim presente. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Parecer jurídico. Matéria das comissões, depois.
Item 2. Com a palavra a vereadora Angelina para os pareceres da referente às contas de 2017. Então, Vereador Cleito. passa para a vereadora para fazer a leitura. Senhor Presidente. Inicia aqui o que foi apresentado pelo contador. A empresa Secom Limitada, ME, situada na rua 104, número 54, no setor sul, Goiânia, Goiás, inscrito no CRC Goiás, sobre número 1737-08. Neste ato apresentado pelo senhor Marley José Pedroso, brasileiro, casado, contador, residente nessa capital, portador da carteira de identidade 11.779-04 CRC, respeitosamente perante apresentar parecer prévio sobre o processo número 7928/2018, relativo às contas de governo do município de Abadiânia, referente ao ano de 2017, como segue. Do processo. O processo foi apresentado junto ao Tribunal de Contas do município tempestivamente. No entanto, no tocante ao atendimento da Instrução Normativa 08 de 2015, precisamente no artigo 15, que trata da documentação a ser apresentada ao TDM/GO, o município de Abadiânia deixou de cumprir o item 18 da Instrução Normativa acima citada, que diz que os saldos constantes do anexo 16, entre aspas, dívida fundada, fecha aspas, deverão ser comprovadas por documento idôneo. Aí abre aspas e cita: certidões, extrato, declarações, contrato ou outros documentos hábeis à comprovação de saldos de obrigação evidenciados no anexo 16. Fecha aspas. De acordo com o processo acima citado, o município deixou de apresentar a certidão quanto à situação da dívida fundada com a CELG S.A. Foi dada a abertura de vista do processo para que o Poder Executivo Municipal apresentasse a documentação necessária para o cumprimento do item 18 da Instrução Normativa número 8. Diante da abertura de vista, o Poder Executivo Municipal juntou no processo as folhas 422 a 426 a referida certidão de cumprimento do item 18. Porém, o Tribunal de Contas do município não acatou a juntada da referida certidão, pois a mesma não consta o valor da dívida do município junto à CELG em 31 de dezembro de 2017. Veja o parecer do TCM. Conforme dados enviados à prestação de contas, o chefe do governo efetuou a correção do saldo da dívida, porém não apresenta documento hábil à comprovação do saldo da obrigação CELG, Companhia Energética de Goiás, evidenciado pela demonstração da dívida fundada no anexo 16, conforme exigências do TCM, uma vez que os documentos apresentados, as folhas 423/426, volume 3, não contêm o saldo da dívida em 31 de dezembro de 2017. Todavia, considerando que o chefe de governo comprova nos autos haver requerido tempestivamente ao órgão responsável a referida documentação comprobatória da obrigação, sem contudo ter sido fornecida a documentação capaz de comprovar o saldo existente, a referida falha será ressaltada na presente prestação de contas. Conclusão. Diante dos fatos fora apresentados, podemos concluir que o município deixou de cumprir a legislação vigente à época no tocante à prestação de documentação para o fiel cumprimento da IN 08/2015, item 18, gerando assim uma ressalva no parecer do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás. Sendo só para o momento, atenciosamente, Secomp Limitada ME, Marley J. Pedroso, contador. Despacho. O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, vereador Antônio Sérgio dos Santos, no uso das atribuições legais e, considerando que o parecer prévio do TCM em relação às contas do Poder Executivo do ano 2017 deve ser votado pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal,
Considerando que a necessidade de emissão de parecer pelas comissões permanentes da Casa, resolve, item 1, solicitar à assessoria contábil da Casa a emissão de parecer referente às contas do Poder Executivo relativo ao ano de 2017. Câmara Municipal de Abadiânia, 12 dias do mês de abril de 2019, vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ na Câmara Municipal. Passo agora a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal, requerente José Marcos da Silva, presidente, requerida CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O relatório. O vereador José Marcos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise das contas do Poder Executivo de 2017. As contas foram aprovadas pelo TCM/GO com ressalvas. O relator da CCJ solicitou à assessoria contábil a emissão de parecer para melhor esclarecer os vereadores. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação a aspectos formais e materiais da Constituição Federal, Constituição Federal e Lei Orgânica. Desta forma, a análise nesse momento do processo fica restrita à verificação da constitucionalidade da matéria. O mérito das contas deverá ser analisado pelo egrégio plenário dessa Casa, que é soberano em suas decisões. Da análise. A Comissão de Constituição e Justiça tem por fundamento princípio realizar o controle preventivo. O controle externo das contas do Poder Executivo é exercido pelo Poder Legislativo, ou seja, a fiscalização é a palavra final sobre a aprovação ou reprovação das contas do Poder Executivo e é exercida soberanamente pelos membros da Câmara Municipal. Nesse sentido, é a previsão do contido no artigo 31 da Constituição Federal. Abre aspas, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados do município e os conselhos dos tribunais de contas do município, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve ser anualmente prestadas e só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, no qual deverá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Assim, as contas foram apresentadas como ressalva, qual seja, o município deixou de apresentar uma certidão quanto à dívida fundada com a CELC. O município reenviou os dados, contudo, ainda assim, não apresentou a certidão. Desta forma, o município deixou de cumprir o disposto no artigo 115, parágrafo 3º, inciso 18, da Instrução Normativa número 08/2015, que dispõe, abre aspas, artigo 15, a prestação de contas anuais dos municípios, denominadas contas de governo, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, relativo ao exercício financeiro de 2015 e seguinte, após remessa obrigatória por meio da internet, nos moldes do Lion, contido no anexo 4º dessa instrução normativa, deverão ser protocolizadas no tribunal devidamente consolidadas num único processo, em até 60 dias contados da abertura da sessão legislativa, nos termos do artigo 77, inciso 10 da Constituição Estadual, para emissão de parecer breve pelo Tribunal e posterior julgamento pela Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas de governo de que trata o CAPT deverão ser encaminhadas ao Tribunal mediante ofício assinado pelo chefe do governo responsável e constituída dos seguintes documentos obrigatórios, além de outros que o prestador julgar importante. Inciso 18, certidões, extrato, declarações, contratos e outros documentos hábeis à comprovação dos saldos das obrigações evidenciadas no anexo 16. Desta forma, a comissão de não apresentar a certidão da dívida fundada com a CELC inexoravelmente leva à ilegalidade, pois o dispositivo supra é claro ao ilustrar os documentos de entrega obrigatória.
O chefe do Poder Executivo, ao não cumprir determinação da Instrução Normativa 08/2015 do TCM, assumiu a responsabilidade das consequências de sua omissão, que no caso pode levar inclusive à inelegibilidade. O TCM aprovou as contas com ressalva. Assim, por imposição constitucional, cabe exclusivamente aos membros da Câmara Municipal deliberarem definitivamente em decisão política sobre as contas do governo do ano de 2017, do voto do relator. Ante o exposto e atendidos os requisitos formais, manifesto pela rejeição das contas do Poder Executivo de 2017. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ. Estou com o relator da presente comissão, vereadora Angelina Rodrigues, e votou contra, ou seja, pela aprovação das contas, o vereador Carlos Cleiton. Passo agora, senhor presidente, ilustres vereadores, a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer as contas do governo do Poder Executivo do ano 2017. Membros: Davi Félix Vaz da Silva, Ivanei Pereira da Silva, relator Neuza Jacinto Diniz. Relatório. Veio ao exame dessa comissão as contas do Poder Executivo do ano 2017. As contas foram aprovadas com ressalva pelo TCM. É o relatório. Do voto da relatoria. Antes de ser remetido a essa comissão, as contas foram enviadas à assessoria contábil, que manifestou-se pela ilegalidade, pois deixou de cumprir a Instrução Normativa número 08/2015 do TCM. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou, por maioria de votos, pela rejeição das contas. As contas estão aptas a serem apreciadas pelo egrégio plenário da Casa, e é fato incontestável que o município deixou de cumprir a legislação quando apresentou o balancete geral de 2017. Portanto, a rejeição das contas é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão, ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatoria. Câmara Municipal de Abadiânia, 29 de abril de 2019, Neuza Jacinto, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Votou com a relatora o vereador Davi Félix e contra o vereador Ilvanei Pereira. Vereador, só uma observação, eu não assinei como favorável ao parecer. Está assinado só na verdade está a assinatura só do Ilvanei. Está em discussão. Presidente. Eu queria aqui, senhor presidente, pedir vênia aos colegas que entenderam aqui pela rejeição do projeto, pelo seguinte: eu acho que foi apresentado, na minha opinião, até eu ver alguma outra coisa contrária, fatos aptos a gerar uma rejeição. Eu entendo aqui, pelo que foi apresentado, eu acho que nós poderíamos, a não ser que às vezes tem algum outro fato que não foi demonstrado aqui, que eu ainda não tomei conhecimento, mas só esse fato, em relação a CEL de não ter apresentado, na minha visão, não é suficiente para rejeitarmos o balancete. Eu entendo que o mais coerente, neste momento, é acompanharmos o parecer do próprio tribunal. Qual seja, aprovarmos, e se possível, eu acho que é possível, com ressalva. Entendeu? Então, aprovarmos com essa ressalva, da mesma forma que ele veio do Tribunal de Contas do município, que é um órgão técnico, sabe? Porque aqui, embora seja uma decisão política, eu não tenho dúvida que os 11 que aqui estão, é fazer o que é justo. Se fosse alguma coisa grave que tivesse aqui, que se fosse realmente necessário na rejeição do projeto, eu seria o primeiro a dizer vamos rejeitar. Mas só pelo que foi apresentado aqui, que a gente está vendo aqui, ou seja, relacionado à certidão da CELG, principalmente justificando que a própria CELG deixou de fornecer no tempo razoável que deveria fornecer, por isso que não foi fornecido,
eu acho que isso por si só gerar a consequência da rejeição das contas desse balancete, eu acho que é desproporcional quando em vida venha a opiniões diversas. Eu acho que também aprovarmos sem ressalva seria injusto. Eu acho que se houve esse erro e por isso o tribunal recomenda a aprovação com ressalva, eu acho que essa casa deveria proceder com esse mesmo entendimento. Ou seja, aprovarmos as contas, mas com a mesma ressalva que foi apresentada. Entendeu? Até porque, apresentando essa ressalva, é possível que depois o prefeito venha a pegar uma, embora não tenha sido no tempo hábil, ele venha agora a pegar essa documentação com os informativos que faltou naquela certidão para comprovar se houver a regularidade do fato, ter a oportunidade então de apresentá-la. Então, primeiro, não vamos ser 8 nem 80, na minha visão. Não vamos rejeitar, porque seria injusto, mas também não vamos aprovar sem ressalva. Eu acho que se faz necessário também constarmos essa ressalva da irregularidade, que é a intempestividade da apresentação e a falta do documento hábil, porque o documento não veio, conforme o Tribunal de Contas fala, não veio da forma que precisava, faltou os dados informativos que não vieram. Então, eu queria manifestar o meu entendimento nesse sentido, pedindo venha a os novos colegas que entenderem de forma diversa. Ou seja, o meu voto, até que, a não ser que o colega também me apresente algum outro fato que não está aqui, que eu não li, que eu não tenho conhecimento, para gerar uma rejeição de contas, porque apenas isso aí, no meu entendimento, não é motivo para a rejeição das contas. Então, fica assim, senhor presidente, o meu parecer. Vamos, de vez em rejeitar, aprovar a prestação de contas, mas com a ressalva ali demonstrada pelo Tribunal de Contas dessa irregularidade. Obrigado. Da mesma forma, eu acho que não há, como bem dito pelo vereador, só se houver algo, né, que venha demonstrar a nós, vereadores, algo que possa ser de forma diferente. Eu creio também que seja da mesma forma. Vamos pedir a ressalva, eu acho que vai agregar conteúdo maior. Vereador Carino. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais e pela Rádio Capivari, bom dia. Nós estamos aqui, irmãos, para discussão e votação em turno único com as contas do Poder Executivo do ano de 2017. E nós aqui podemos aprovar ou rejeitar essas contas. E como é matéria técnica, nós dependemos aí do parecer do Tribunal de Contas dos Municípios. E o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, ele foi pela aprovação das contas do exercício de 2017. Fez uma ressalva apenas quanto à apresentação da certidão da dívida com a CELG, considerando que esse fato de só menos importância. Porque se esse fato fosse suficiente para desaprovar as contas, o Tribunal de Contas dos Municípios tinha se pronunciado em sua conclusão. Então, o que acontece? Logicamente, nós sabemos que a CELG aí foi privatizada, que hoje quem comanda as centrais elétricas no nosso estado é a Enel, né? E pelo que eu entendi, pela leitura que o vereador estava fazendo, o que? O tribunal questionou essa situação, o município respondeu, mas o tribunal ainda não concordou com a resposta do município, porque estava faltando valor. O município entrou na CELG pedindo para que ela emitisse um documento onde constasse o valor, mas a CELG não emitiu esse documento. Então a culpa não é
única e exclusivamente do município, a culpa é da CELG, que hoje está desestruturada. Nem existe mais hoje CELG, existe ANEEL. Então, pelo que eu entendi, é um fato burocrático que impediu o prefeito de apresentar essa certidão. Isso aí é questão de lógica. Será que o prefeito deixaria de apresentar isso aí, que é só papel, para informar o valor da dívida e falar, não, existe a dívida e é tanto. Né? Então não foi feito não por negligência da prefeitura ou por omissão da prefeitura. Foi feito por negligência e omissão da CELG em emitir o documento onde constasse essa situação de forma caracterizada ou de forma exigida pelo TCM. Eu concordo com o vereador Éder quando ele disse que esse fato, por si só, não tem o poder de derrubar contas prestadas pelo Executivo Municipal. Nós temos que entender que o Executivo ele é formado por várias secretarias, onde todas as secretarias recebem verbas orçamentárias para o desempenho de seu encargo durante o ano. Então, o que acontece? O que muito preocupa o vereador na aprovação de contas? É quando não foi garantido o percentual mínimo para a saúde, que é de 15%, quando não foi garantido o percentual mínimo para a educação, que é 25%, e isso tudo foi garantido. O tribunal nem fez referências. Quando o senhor prefeito apresentou aqui as contas, eu me lembro, esse percentual parece que estava em 16%, 17% e o outro em 28%. Então, isso aí foi garantido. Né? Isso aí foi cumprido pelo chefe do Poder Executivo. Então, senhores vereadores, eu sou favorável à aprovação das contas, de conformidade com o que foi concluído, dito pelo Tribunal de Contas dos municípios. Aprovamos as contas com a ressalva. E aí o senhor prefeito vai correr atrás para solucionar essa questão levantada pelo TCM. O que poderíamos levantar aqui no sentido dessa prestação de contas seriam isso, até porque é um volume muito grande. São 3, a prestação de contas aí é composta por 3 volumes. Eu acho que no mínimo ele deve ter umas 700 folhas. Então a gente crê que o Tribunal de Contas dos municípios fez uma avaliação detalhada, analisou detalhadamente cada prestação de contas, até porque o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas dos municípios, é quem está preparado para fazer esse serviço técnico. E de outro lado temos que para esse parecer do Tribunal de Contas, ele parece não importante, mas ele é muitíssimo importante. Por quê? Porque para nós derrubarmos esse parecer aí do tribunal, que fala que as contas estão aprovadas com essa pequena ressalva, nós precisamos de 2/3 aqui dos vereadores. Né? Não é maioria simples, não é maioria absoluta, é uma maioria qualificada de 2/3. Tanto que é importante esse parecer do Tribunal de Contas dos municípios. Então eu quero aqui dizer aos senhores vereadores que eu sou favorável ao parecer, por toda vez aos pareceres lançados aí pela comissão e pelas assessorias, né? Eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas com a ressalva. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Capivari que nos acompanham, também acompanharei o parecer do Tribunal de Contas. É um balanço grande, né, vários volumes, então algo um pouco complicado para quem não tem um conhecimento técnico da coisa,
chegaram à conclusão de um manifesto favorável ou desfavorável a esse balanço. Até mesmo por isso, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, não assinei o parecer, com devida vênia, as opiniões contrárias